Polícia Federal. Vamos falar sobre os impactos da falta de saneamento nas cidades para a saúde da população. Nos últimos 3 anos, Alagoas teve mais de 2.600 internações, em média, por doenças relacionadas à falta de saneamento. A cada ano, o equivalente a 1,7% do total das internações registradas aqui no estado. Esse, no entanto, é o menor índice entre os estados pesquisados no país, conforme revela um levantamento da ABECOM, Sindicom, Associação das Operadoras Privadas de Saneamento, feito com base nos dados do Sistema Único de Saúde. E é sobre esse assunto que a gente fala a partir de agora com a Cristiane Dias, que é a diretora executiva da ABECOM, Sindicom, com a gente de maneira online. Cristiane, primeiramente, muito bom dia. Obrigada por tirar um tempinho para bater esse papo aqui com a gente no Boletim Gazeta. E o meu primeiro questionamento é justamente sobre o que revela o cenário de investimentos para ampliação dos sistemas de água e esgoto aqui no nosso estado. Os investimentos vêm sendo bem-sucedidos para diminuir, pelo menos, essa realidade, esse impacto que nós acabamos de falar? Thaís, bom dia, Marcos. Um prazer estar aqui com vocês nessa manhã no Gazeta News. Em que pese aí os dados que você acabou de reportar sobre o número de internações, realmente é um número bastante alarmante relativo a doenças causadas pela falta de saneamento. Então, além dessas internações, nós também temos aí um grande número de óbitos e um grande número de gasto com saúde pública. Mas, respondendo a sua pergunta, também nós temos casos bem-sucedidos, tá, de investimentos que vêm sendo feitos pelas concessionárias. Vou citar aqui o exemplo da PPP Agreste Saneamento, que beneficia 337 mil habitantes. Um outro exemplo também é de Santana, que recentemente inaugurou uma estação elevatória de esgoto no bairro Tabuleiro de Martins, que beneficia com investimento de 43 milhões e beneficia 350 mil moradores. Então, outro exemplo também de que o investimento está sendo feito e de que está havendo uma expansão da rede de atendimento para o cidadão. Temos também o exemplo da Verde Alagoas, tá, que reúne 27 municípios no Litoral Verde e também com uma implementação já feita de 45 quilômetros de novas redes. Então, a gente pode dizer, com esses 3 exemplos que eu acabei de citar, que o investimento está chegando e a expansão da rede está sendo feita. As empresas privadas estarem tocando um problema que sempre foi muito grave, muito lento em relação às empresas públicas, é considerado um avanço esse fator tempo no tocante à presença do projeto, à sua execução e à própria entrega da obra? Da publicação do Marco do Saneamento há 4 anos, a gente começou a ter um cenário onde de maior competição entre o setor público e o setor privado. Então, isso se deu em razão da necessidade de atrair investimentos do setor privado, que é hoje quem tem mais capacidade de fazer esses aportes de recursos, mas também, como eu acabei de citar, nós estamos identificando aí várias parcerias público-privadas. Então, o que a gente verifica nesse momento é que tanto o setor público como o setor privado têm feito essas parcerias em prol de avançar nesse setor da infraestrutura que acabou ficando para trás no país de uma maneira geral, com repercussões bastante graves como essa na saúde. Por isso a gente gosta e identifica a necessidade de ressaltar que o saneamento está intimamente ligado com a saúde pública. Existe uma meta que é bastante rigorosa e que os estados precisam cumprir de universalização do saneamento, mas também uma perspectiva muito negativa em relação a essa meta, que é a constatação de que muitos estados, inclusive Alagoas, não vão conseguir atingir o percentual de ampliação da rede de água e esgoto no prazo estimado. Mudou alguma coisa em relação a isso? Podemos ser mais otimistas em relação ao cumprimento desse prazo e dessa meta? O que eu posso dizer, Thaís, é que o prazo, de fato, é bastante desafiador, né? Nós temos que alcançar 99% de meta de abastecimento de água e 90% de meta de esgotamento sanitário, mas todos os esforços
estão sendo feitos nesse sentido. Então, o cenário de hoje é melhor do que o cenário de 4 anos atrás. Nós estamos já no momento de implementação desse marco e a coisa vem caminhando. Agora, é um cenário desafiador? Sim, bastante, mas por isso nós precisamos de bastante segurança jurídica, segurança regulatória, quer dizer, um ambiente de negócios onde o investidor ele se sinta confortável, ele se sinta seguro para ele poder investir. E o que faz com que esse ambiente seja bom? A gente tem essa questão da previsibilidade, transparência nos dados, e está sempre com esse assunto, saneamento, que antes não era muito tratado, na agenda política e social dos estados brasileiros. Há um detalhe importante que é a questão do déficit habitacional brasileiro, que faz com que muitas famílias ainda morem nas chamadas habitações subnormais, né? E, naturalmente, isso estão em áreas, muitas vezes, de invasão, áreas consideradas não legalizadas pelos municípios, de um modo geral. Isso pode ser um empecilho também para esse avanço, ou há de se ter também aí uma integração entre os municípios para também tentarem fazer a sua parte, regulamentar essas áreas para que possam receber o serviço de saneamento? Quando a gente fala em universalização, a gente está falando do todo, de não deixar ninguém para trás. Então, isso inclui também essas áreas urbanas, regularizadas ou não. Então, cada região tem as suas particularidades e os seus respectivos desafios. Então, nós temos que ter soluções pontuais e sermos também, as concessionárias têm que ser criativas, usarem tecnologia, e diferentes modelos para enfrentarem essas questões que são diferentes a depender de cada estado. Lembrando também, né, que existem comunidades mais afastadas que também precisam ali de terem acesso a abastecimento de água, esgotamento sanitário, então, não necessariamente por rede, mas o que predomina é a necessidade de ampliação da rede, e isso a gente vem tentando fazer da melhor maneira possível. A gente resumir em relação aos investimentos que vêm sendo feitos para a ampliação dessa rede e também para tentar chegar à meta estabelecida de universalização de todos os programas aí de ampliação, de expansão para a universalização. Os investimentos têm perspectiva de aumentar, porque há uma constatação de que os estados não investem praticamente a metade do que deveriam para atingir essa meta, por enquanto. Olha, a gente vem num ciclo de investimentos. Desde a aprovação do Marcos, nós constatamos aí 200 bi de investimentos. Temos um longo caminho pela frente, mas cada dia aparece um entrave. Então, hoje o entrave da vez é a questão da reforma tributária, que é algo que a gente está enfrentando. Com a reforma tributária sendo aprovada da maneira como está, nós temos aí a previsão de um aumento da conta de água de 18%. Então, isso impacta diretamente o volume de investimentos. Então, é um ponto de alerta, é um ponto de atenção muito grande, porque o setor ele não era contribuinte de ISS e ICMS e agora passa, do jeito que a reforma está sendo construída hoje, a ser contribuinte desses tributos. Então, uma nova tributação muito impactante e que aumenta diretamente a conta de água do cidadão. Então, é algo que o Congresso Nacional tem que se debruçar, tem que ter uma sensibilidade, porque nós estamos falando de um serviço essencial, que é água para todos. Aí a gente agradece Cristiane Dias, a diretora executiva da Associação das Operadoras Privadas de Saneamento. Obrigada pelas informações. É um assunto que está sempre em pauta aqui no Boletim Gazeta e a gente vai atualizando à medida que os investimentos forem feitos e que a gente tiver mais informações sobre esse assunto. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Vamos na sequência aqui com um intervalo rapidinho. Daqui a pouco tem bastidores da política aqui no Boletim. Fica com a gente. Até já.